Bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar? Eu espero sinceramente que a gente tenha um tempo mais fresco hoje, né? Como começou, que o tempo fique melhor, que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. Eu vi uma psiquiatra, uma psicanalista, psicóloga falando que a gente nunca vai esquecer o aniversário da gente no ano de 2020, porque nós vamos lembrar futuramente de que nós passamos o nosso aniversário com saúde. Nós tivemos mais um ano de vida e conseguimos ter mais um ano de vida. Eu achei essa fala dela interessante demais, porque realmente sair ileso em meio a tantas mortes é ser uma pessoa privilegiada, né? E nós estamos sendo. Bom, o que temos para hoje? Hoje nós temos mais uma atividade para o portfólio. A produção de texto da segunda foi para o portfólio, vocês lembram que eu falei isso para vocês, era para vocês deixarem separada, que não era necessário vocês me enviarem segunda-feira não, perdão, da semana passada, né? Perdão. Que não era preciso vocês enviarem foto nem nada, que vocês podiam deixar separado. E essa é uma outra atividade. Nós já fizemos isso, nós já vimos a história de Zeus. Como é que Zeus derrota seu pai Cronos, né? Sendo que Cronos é um pai extremamente agressivo, mau. Ele era péssimo para os filhos dele, ele tinha muito medo de perder o poder para os filhos e ele os engolia, né? O único que a Reia conseguiu esconder foi Zeus, e o Zeus se organizou bem para poder derrotar seu pai, né? E libertar seus irmãos. Quando a gente vê Zeus no poder, a gente vê que Zeus não é tão diferente de Cronos, assim. Ele também é muito vingativo, cheio como que se fala, gente? Ele, além de ser vingativo, ele é muito... ele é vingativo, ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos, ele não tem dó de ninguém, não é muito legal, né? Gente, dentro da psicologia, a gente percebe que essas tragédias gregas e esses mitos, eles representam, todos os mitos ali somos nós. Nós somos vingativos, nós somos rancorosos, nós somos malvados, nós temos inveja, nós fazemos o bem, nós salvamos as pessoas, nós temos todas essas atitudes, tá? Então, mais uma vez, a gente vai ver a história de Zeus, contada pela Heloísa Pietro, tá? Minha luta contra o tempo. E vocês têm 5 questões para me responder. O texto é muito legal, vai falar como que o que Zeus fez para derrotar Cronos, né? Com a ajuda de Metis, que era uma ninfa. Lembra que eu falei para vocês que as ninfas eram umas entidades que não eram deusas, mas elas ajudavam, né? A Poseidon era casado com uma ninfa. Elas eram entidades. Então, eu quero que vocês leiam um texto. O texto é bem bacana, bem legal de ler. Eu sei que vocês vão gostar. E depois vocês vão responder essas 5 perguntas. Gente, é um mergulho no texto. É aprender aprender a conhecer o texto. Eu quero que vocês tenham essa autonomia. Lembra que eu falei para vocês que dentro da mitologia grega, dentro dessas tragédias, nós podemos ser todos os personagens? Eu quero que vocês tenham um pouco disso em mente. Aí vocês vão responder as questões, que são o seguinte. O texto fala sobre o deus Cronos, que era implacável com o tempo. Você concorda com a forma dele agir? Exemplifique. Você concorda, você não concorda? E você tem que dizer por quê. Por que você não concorda, né? Muitas pessoas pediam ajuda a Cronos, queria ter mais tempo com os familiares ou namorados. Que leitura podemos fazer da atitude dessas pessoas? Gente, vamos pensar aqui. A pessoa que sabe que está morrendo, o que ela mais quer na vida é ter tempo, não é? Para recuperar, recuperar o tempo perdido.
é estar mais próxima das pessoas, é desfazer mal-entendidos, é superar mágoas, é não ter rancores, porque percebe a finitude, a brevidade da vida. Essa questão está muito relacionada a isso que eu falei para vocês agora. 3. No texto percebemos a luta de um filho para derrubar o poder do pai. Você concorda com a atitude de Zeus? Por quê? Por que você concorda com a atitude de Zeus? Zeus agiu bem? Por que ele agiu bem? Cronos era pai dele. Zeus agiu bem? Se Zeus tivesse ficado quieto, Cronos teria libertado Zeus? Teria sido um bom pai para Zeus? 4. O mito é uma narrativa que nasceu para explicar fenômenos que não eram explicados pela ciência. Lembra que eu já falei isso para vocês? Caiu um raio. Por que esse raio caiu? Hoje tem toda uma explicação científica, né? Mas na época dos gregos antigos não tinha. Então, por que o raio caiu? Porque Zeus ficou extremamente furioso e contrariado com os homens, né? Nos dias de hoje, as pessoas ainda acreditam em explicações semelhantes. Exemplifique. Gente, a gente podia fazer até uma ligação aqui com essas histórias de fake news, de que a vacina vai colocar um microchip. Isso tem explicação científica? Isso tem uma explicação lógica? O que isso provoca quando você escuta? Você acredita nisso? Tem lógica? Quem te repassa isso é uma pessoa que tem conhecimento? Porque normalmente essas coisas, elas são anônimas, né? A gente não sabe qual é a fonte, de onde começou. Bom, 5. A curiosidade fez com que Cronos tomasse o líquido oferecido por Zeus. Muitas pessoas são levadas a fazer coisas pela curiosidade. Cite alguns exemplos e as possíveis consequências. Gente, a vida é escolher. Escolher é perder. Perder é sofrer, né? Tem muitas pessoas que são levadas pela curiosidade e aí elas se dão mal. Por que isso acontece? Né? A gente sabe que isso é o que mais existe. É só adolescente que faz isso. A gente sabe que não, né? Tem muita gente que, movido pela curiosidade, movido pelo princípio do prazer momentâneo, movido pela vaidade, ele entra numas erradas aí que às vezes é muito difícil de você voltar, né? Então é isso, são 5 perguntas. Não precisa copiar o texto, viu, José Carlos? Não é necessário, não é preciso, não. Eu não faria tal maldade com vocês, mas eu quero que vocês respondam as perguntas com fundamento. Lembrando que cada pergunta, cada resposta, gente, é uma retomada pergunta, que é um pequeno texto. Ela tem introdução, ela se desenvolve e ela é concluída, tá? Sim ou não, não é resposta, já dizia Marcelo Taz lá no Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Se você concorda ou discorda, diga por quê, quais são os motivos, quais são os argumentos que você tem, beleza? Gente, fiquem com Deus, um beijo grande. Antes de me despedir de vocês, tem um monte de aluno que não me mandou avaliação de bloco, de português e nem de arte, um monte, né? Tô aqui, tô esperando, né? Tô esperando. Vamos lá, vamos ver, tá bom? Fiquem com Deus. Para os que retornaram, mais uma vez, minha total alegria e admiração. Como eu falei para vocês, otário não é aquele que deixa de fazer e se dá bem. Otário é aquele que não faz nada e acha que vai se dar bem, né? Porque no fim ele não vai se dar bem. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, estou aqui para ajudar. É a atividade de portfólio, é a segunda atividade. Quando vocês forem solicitados a entregar o portfólio de português, vocês já sabem quais são as atividades, beleza? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus.